depois o Tiago dá uma pitada nesse tema, que é um tema importante, né? Porque o Ministério Público Federal pediu que o marinheiro João Cândido, né, líder da revolta da Chibata, de 1910, seja reconhecido como anistiado político, né? A tese foi defendida hoje, foi defendida não só a tese, mas a instauração de um processo administrativo para reconhecer que João Cândido Felisberto foi o líder da revolta das Chibatas de 1910, né, seja considerado anistiado político. E o pedido foi enviado para o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania em um documento formulado pelo filho Adalberto Nascimento Cândido, filho do João Cândido. Segundo o Ministério Público Federal, a perseguição a João Cândido não foi restrita ao contexto do movimento que lutou contra os castigos corporais da Marinha. Ela teria se estendido por toda a sua vida. João Cândido morreu em 1969, quando já tinha 89 anos, em decorrência de um câncer. Não teve reconhecimento, nem recebeu anistia, reparação ou pensão do Estado brasileiro. Houve apenas uma pensão concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, né? Bom, eu queria brevemente destacar, é óbvio, né, que o problema aqui não é um problema de reparação econômica, é um problema de natureza política, né? O Cândido é simplesmente um dos maiores, se não o maior herói, né, do século XX, do povo brasileiro, entre grandes heróis que tem o povo brasileiro na sua luta contra a opressão, né? Todos eles, inclusive, que tiveram que, para defender os interesses, né, dos seus irmãos da classe trabalhadora, tiveram que pegar em armas, né? Foi o caso do João Cândido, foi o caso de Lamarca, de Carlos Marighella, né, de tantos heróis. A esquerda covarde, né, a esquerda pimpolha, a esquerda cor-de-rosa, né, que condena o uso da força, da violência, né, que condena o uso de armas, né, não entende nada da luta da classe trabalhadora brasileira, na qual o João Cândido, né, liderou uma revolta para que negros, né, centenas, milhares de negros, que serviam à Marinha de Guerra brasileira, já 22 anos depois de ter sido proclamada, ter sido assinada a Lei Áurea, e ter posto fim legalmente à escravidão, os negros eram chicoteados, né? Tinham castigos corporais nos convés dos navios, né? E contra esse tipo de castigo, contra a chibata, foi que João Cândido, né, liderou aí a espetacular revolta da chibata, um dos episódios mais fenomenais da luta do povo oprimido no Brasil, né? E no comando do navio Minas Gerais, que naquela época era um dos maiores navios de guerra do mundo, né? Só para a gente ter ideia, com a aquisição do Minas Gerais, né, que o João Cândido foi buscar com outros marujos na Inglaterra, a Marinha Brasileira se tornou uma das 5 maiores do mundo à época, né? A situação era de tamanho desequilíbrio e outros países da região, como a Argentina, protestaram, né, porque isso dava uma vantagem considerável à Marinha. E o João Cândido liderou essa revolta espetacular, né, apontando os canhões dos navios, da maioria dos navios da Marinha, para o Palácio do Governo e ameaçando bombardear o Palácio e a cidade do Rio de Janeiro, a capital federal, se não fosse extinta a chibata, né? Então, um episódio espetacular, um líder espetacular, e que por isso foi perseguido a vida toda. Ele foi um dos poucos que sobreviveram, inclusive, né? É bom lembrar que os marinheiros que lideraram, que participaram da revolta, foram anistiados à época pelo governo, que constituiu uma traição, né? Porque eles foram anistiados e depois foram conduzidos para a prisão, para as masmorras, foram colocados em situação em que todos foram sendo, aos poucos, todos eles foram sendo mortos. Mais de 400 deles foram mortos, né, numa clara vingança
da República, mostrando o caráter racista, genocida do governo brasileiro da época, coisa que não mudou muito, infelizmente, né? A maioria daqueles que detêm as postos de comando, inclusive e destacadamente nas Forças Armadas. E o João Cândido teve uma vida de perseguição, né? Viveu e morreu numa imensa pobreza, né? Mas isso não tira, né, dele, nem de longe, o brilho, né, a glória de ter sido o líder de uma das revoltas mais importantes, né, de um dos episódios mais espetaculares da luta do povo brasileiro. O problema nem é tanto se ele vai ser anistiado ou não, né? Quem vai fazer justiça, evidentemente, é o João Cândido, é o próprio povo, né, que precisa tomá-lo aí como um herói da grandeza que ele é, que inclusive não é reconhecido pela, né, não tem essa admiração por parte da esquerda. A esquerda gosta de outro tipo de herói, né, de herói que se atribui outras virtudes que não seja lutar, né, com todas as suas armas, porque na revolta da Chibata, João Cândido e os marinheiros jogaram ao mar vários oficiais, né, fuzilaram aqueles que não aceitaram, não se submeteram às ordens do comando, e aqueles contra os quais, né, os marujos tinham passado aí maus pedaços, sendo chicoteados, tendo sido torturados de todas as maneiras. Né? Então, é um exemplo espetacular, precisa ser colocado mesmo no panteão dos heróis brasileiros, né? E isso tem que ser feito pela luta do povo. Então, nossa saudação, mais do que a iniciativa, né, e mais do que ser considerado um anistiado, o João Cândido tem que ser considerado como ele é, um verdadeiro herói do povo brasileiro. É isso? Tiago, eu deixo, se você quiser falar uma palavrinha sobre esse tema, fique à vontade, porque eu vou passar para você para o próximo tema, para iniciar aí, se você podia dar uma começadinha nesse tema importante, que é o tema dos 10 anos da Operação Lava Jato. Você podia começar falando dos 10 anos da Lava Jato, se quiser falar um pouquinho do João Cândido, fica à vontade, e depois a gente fecha fazendo uma comparação com o que está acontecendo hoje. Está mudo. Tá no mudo aqui. Não, vou deixar a parte do João Cândido, o Toninho já falou tudo, né? É um herói mesmo aí, né? Que lutou naquele momento ali, contra essa herança, né? Escravagista, né? Que era punir, né? Os marujos aí na frente de né? De todos que estavam ali na embarcação, né? Colocou aí o Palácio do Catete, né? Situação muito, muito complicada, né? Chegaram a atirar contra o Palácio do Catete, né? E, como o Toninho disse, né? Infelizmente ele recebeu foi traído, né? Na verdade, recebeu uma anistia que não foi anistia, né? E terminou aí a sua vida, né? Em condições muito precárias, né? Como um pescador aí, né? Aos 89 anos, né?